Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 13 de maio do ano da graça de 2022. Vamos terminar esta semana de sequência de reflexões matinais na palavra e estamos no mês da família. No domingo passado lembrámos, como normalmente fazemos no segundo domingo de maio, lembrámos com gratidão uma manifestação graciosa de Deus para as famílias, que são as mães. E pensámos e refletimos a partir do exemplo de Sara. Eu estava a terminar hoje esta reflexão voltando ao texto de base de Hebreus, a partir do qual nós refletimos e meditamos na vida de Sara, mas acima de tudo na vida de uma família. E é nesse sentido que eu gostaria de terminar esta reflexão esta semana, voltando a Hebreus 11 e percebendo algo absolutamente sublime. É que esta é uma família que Deus incluiu nos seus planos de uma forma absolutamente sublime. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber por onde ia. Temos aqui o patriarca, o pai, a receber este chamado. O versículo 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada na sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Um pai e uma mãe incluídos nos planos de Deus. Mas o versículo 9 inclui o seguinte: pela fé, e ainda falando sobre Abraão, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, uma família completamente comprometida com os planos de Deus. Um pai, uma mãe, um filho, uma geração que Deus chamou, que Deus separou para lhes dar uma missão, para os incluir naquilo que, por determinação do Pai, são as suas intervenções aqui nesta terra. E eu estava a meditar sobre este aspecto e estava a pensar como hoje também Deus continua a fazer o mesmo. A Igreja é uma família de famílias, e famílias na sua mais diversa expressão. E eu gosto de olhar para este texto e de ser desafiado a compreender que também hoje Deus faz isto. Deus quer incluir famílias, homens, mulheres, pais, mães, filhos, avós, netos. Quer incluí-los nos seus planos. E de facto olhar para este exemplo de Abraão e de Sara é olhar para um exemplo que só nos pode motivar. Lembrarmos algumas dificuldades que eles lidaram, pecados, limitações, fragilidades, mas Deus, na sua imensa graça, cuidou deles, moldou-os, capacitou-os e fez deles uma bênção para as nações. Deus quer fazer isso connosco hoje. Ele quer resgatar famílias, Ele quer resgatar vidas, para que também possamos ser hoje bênção para as nações. E, de facto, olhar para este exemplo e poder ser parte dele é muito motivador. Perceber que a partir da nossa obediência, da nossa entrega, do nosso compromisso com Deus, podemos ser bênção primeiramente nas nossas famílias, vivendo intensamente, com entrega, é verdade, com compromisso, mas vivendo intensamente a presença de Deus, o cumprimento das promessas, experimentando esse cumprimento das promessas de Deus na nossa vida e sendo bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta, para aquelas que são as gerações que vêm por diante. Hoje não ignoramos que no passado familiares nossos fizeram parte desse processo, no qual nós hoje também somos, não só para eles cumprimento das promessas, mas também somos hoje parte dessa aliança que Deus tem connosco, em nós, através de nós. Que Deus possa de facto continuar a chamar-nos, a dar-nos, a falar connosco, a dar-nos propósitos, a dar-nos caminhos, a dar-nos
propósitos para podermos viver como pais, mães, avós, netos, filhos, famílias, igreja comprometida com o Pai, para cumprirmos os seus propósitos, para experimentarmos o cumprimento das suas promessas, para sermos bênção para as nações, e sabemos que isso vai acontecer quando vivemos e anunciamos o Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Que esta possa ser uma realidade presente nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da nossa família, que é a Igreja. Creio que vale a pena não só meditar nisso, mas investir nesta maravilhosa visão que Deus tem para nós. Um dia muito abençoado para todos, que o Senhor continue a cuidar, a falar e a tocar a vida de cada um de nós e a usar-nos para os seus santos propósitos. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.